Continuando essa parte inicial da execução, vamos falar um pouquinho do procedimento. O procedimento se dá a partir do artigo 797. 797 é que trabalha um pouquinho o rito inicial do processo de execução. E a primeira coisa importante é a petição inicial. A execução, como todo e qualquer processo, tem início com a distribuição da petição inicial no Poder Judiciário. O que instaura a ação é justamente o ajuizamento. O artigo 798, ele impõe alguns requisitos à petição inicial. Basicamente, gente, é o 319, lembram? Aquele artigo que trata dos requisitos da petição inicial. O que faz o 798 é acrescentar alguns elementos importantes. Por exemplo, dizer que a petição inicial, além dos requisitos normais do artigo 319, ela tem que ser instruída com o título. Óbvio, toda execução de título extrajudicial tem necessariamente um anexo, que é o próprio título executivo extrajudicial. A cartularidade é importante, a instrumentalidade é importante. Nós temos que ter junto à execução o título que embasa a própria execução. Então, esse é um requisito número 1. O segundo, a memória de cálculo, a planilha com todos os elementos que deve conter. O valor inicial, o índice de correção, os juros, o cômputo final. Portanto, a memória de cálculo é um segundo anexo indispensável à petição de execução. Se porventura esta obrigação estava sujeita a alguma condição, algum termo ou alguma contraprestação do exequente, a petição da execução deve vir com a prova de que a condição se implementou, o termo foi alcançado ou a contraprestação foi cumprida pelo exequente. Portanto, são elementos indispensáveis, anexos à petição inicial, o próprio título executivo, a memória de cálculo e, eventualmente, a prova de que a condição se implementou, o termo foi alcançado ou a contraprestação foi cumprida. Uma observação. Não há na petição de execução, dentro do pedido final, o pedido para julgamento procedente. As execuções não são julgadas procedentes, aliás, nem improcedentes. Não há julgamento propriamente dito na execução. A única sentença que há realmente na execução é a sentença que extingue a execução. Ou pelo pagamento, ou por alguma outra causa que venha a ser reconhecida de ofício pelo juiz, ou como consequência da procedência dos embargos do executado. Então, a execução não é propriamente um processo em que se busca solução judicial na forma de sentença. Lembram? O processo de execução é aquele que tende a entregar para o exequente meios coercitivos de que ele seja pago, portanto, introduzindo-se no patrimônio do devedor, permitindo penhora, arresto, leilão, adjudicação, venda. Então, não façam pedido de julgamento procedente da execução. O que se pede na execução é que o executado seja citado para pagar o que deve, para cumprir o que deve, para entregar o que deve, para fazer o que deve, e é isso que é, na verdade, o pedido da ação executiva. Outra coisa, a petição inicial deve indicar que tipo de espécie de execução você pretende formar. É uma execução de obrigação de pagar? É uma obrigação de pagar contra devedor solvente? É uma obrigação de fazer? É uma obrigação de entregar? Portanto, você deve indicar para o magistrado qual é o procedimento que você quer, que tipo de execução você quer que se instaure. Então, é importante. Você precisa, obviamente, qualificar todas as partes, aliás, isso é um elemento indispensável já no inciso 2 do 319, e, eventualmente, mas é bom que se faça, a indicação dos bens do devedor. O exequente pode se adiantar e oferecer e indicar melhor a penhora bens que ele conheça que fazem parte do patrimônio do devedor. Então, é uma alternativa já que o próprio credor indique esse patrimônio existente no conjunto patrimonial do devedor. Tá bom? Voltamos.